que as antigas províncias do Império, que eram todas províncias, né, ligadas ao poder central, províncias ligadas a um centro. Existe o centro e existem as províncias. Então, no nome já diz, estão ligadas a um centro. Né? Na República isso muda porque as províncias viram estados. Então a gente tem o Estado, com um E grande, com um E maiúsculo, que é a nação. E a gente tem os estados. Não é pouca coisa dar o mesmo nome, tá? As palavras elas indicam pra gente muita coisa. A gente tem o Estado com o E maiúsculo, que é a nação grande. Essa é a única soberana. Quer dizer, tem definição, tem representatividade diante das outras nações. Ela tá, o presidente como chefe de Estado, chefe de governo, ele representa a nação diante das outras. Os estados, entretanto, eles não são mais províncias, não são mais todos ligados a um poder central sem poder nenhum de decisão. Eles têm autonomia. Eles têm autonomia, uma autonomia relativa, tá? Né? Uma autonomia relativa, não chega a ser uma autonomia como aquela dos estados americanos. Tem mais. Os americanos dão mais autonomia aos seus estados. No Brasil, tem autonomia também. Tanto que cada estado pode ter sua constituição estadual. Que só não podem desrespeitar a principal, que é a Constituição Federal. Né? Não pode ter nenhuma lei constitucional de um estado que vá contra a lei maior da Constituição. Mas eles têm autonomia. Tá? Ora, com isso, gerou um problema que foi o seguinte. Desde a época do Império, as regiões na cidade, os municípios, as cidades, principalmente as pequenas mesmo, principalmente as cidades do interior, elas eram muito ligadas ao poder central, como províncias, mas ao mesmo tempo sempre tinha uma figura muito importante lá, que era o mandante local. Tá? O mandante local. Esse mandante local, quando a República é proclamada e agora os estados têm autonomia, eles perdem poder. Por que eles perdem poder? Porque agora tem um governador, tá? Agora tem um governador que não está tão ligado, não está mais tão ligado ao poder central. O governador é eleito independentemente do presidente. Antes, no Império, era o imperador que botava o presidente da província lá, ele definia quem ia ser o presidente da província. Agora não, o governador é eleito independente, certo? Tanto que ainda hoje, né, pode ter um presidente do PT e um governador do PSDB, ou o contrário, tranquilamente, né? Eles são eleitos independentemente. E aí os mandantes locais, eles se viram enfraquecidos com isso, tá? Se viram enfraquecidos. E aí vai ter que gerar uma política, claro, tem uma questão econômica forte aí também, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. Aquilo que eu quero é entender o mecanismo. O que vai gerar? O que eles vão fazer? O que vai se criar como mecanismo? É importante dizer, salientar que nos primeiros anos, as primeiras décadas da República, os primeiros anos do século XX, a República já estava em crise, ela nasceu em crise. Brasileira, ela já nasceu com várias revoltas acontecendo, tá? Várias revoltas acontecendo, e tem outra questão que fala disso aí, das revoltas que ocorreram aí nos primeiros anos da República. Revolta de Canudos, né? Aqui no sertão baiano, a revolta do Contestado, aqui na região de Santa Catarina e Paraná, contestado exatamente porque era uma região contestada pelos dois estados, e várias outras, né? A gente vai ver isso aí. Então, foram anos turbulentos, anos com muita coisa aí. A República teve dificuldade de se consolidar. Então, essa República em crise, ela cria um mecanismo que diz o seguinte: peraí, vamos fazer o seguinte para sair da crise. Ela não tinha essa crise política, tinha a crise econômica também. Então, a gente vai fazer o seguinte: vamos instituir uma política em que a gente vai dar mais poder ao governador, tá? Desde que o governador não contrarie o poder central. O que quer dizer isso? Ele já tinha autonomia, certo? Dos estados.
Mas essa tradição autoritária da nação brasileira ainda era forte. E exatamente porque a República estava em crise, com várias rebeliões aqui e ali, tá? Vários focos de rebelião, o poder central ele tinha que interferir, ele tinha que ir lá com mão de ferro. Né, que tinha, não deveria, não estou falando nesse sentido, né, mas era o pensamento dele, era o que fazia. Tanto que os primeiros presidentes, o presidente, né, Deodoro da Fonseca, o primeiro, o segundo Marechal Floriano Peixoto, era chamado Marechal Mão de Ferro. Ele detonava, assim, onde tinha foco de ele matava todo mundo. Então, assim, era ainda uma república que dava autonomia para os estados, mas ainda era muito autoritária. E por isso ela só fazia crescer a crise, Ué, a gente tem autonomia ou não? Então resolve desse jeito. Não, tudo bem, a gente vai respeitar a autonomia, a gente vai dar mais poder para a vamos parar de interferir tanto, tá? A gente para de interferir tanto, é esse aqui falando para eles. A gente para de interferir tanto, mas ao mesmo tempo vocês apoiam a gente também. Ó, é uma via de mão dupla. A gente não interfere, mas vocês apoiam a gente. Então se vocês não apoiarem, aí a gente interfere. Basicamente assim, tá? Então essa chamada política dos governadores. Governador por quê? Exatamente porque os governadores passaram a ter mais poder, tá? Mais autonomia. Então aí o Estado diz isso aí, né? Política dos governadores. Vocês ficam aí, ó, governadores. A gente não interfere, mas vocês apoiam a gente. Aí o governador, por sua vez, diz assim, pô, tá bom, beleza, pra mim tá ótimo. Mas como é que eu vou fazer para todo o meu estado apoiar, né, o presidente? Aí o governador, por sua vez, que estava aqui no meio, vai dizer quase a mesma coisa para os mandantes, para esses mandantes locais. Ele vai dizer assim, ó, seguinte, o presidente lá, o chefão, disse que ele não interfere mais aqui com a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem que apoiar eles. Então a gente tem que sempre votar com eles. Tem sempre que votar em quem eles indicarem, entendeu? Ó, se o presidente fala assim, ó, próximo vai ser o fulano, tu tem que votar comigo, tá? Claro, estou simplificando, como era assim que rolava a coisa. E aí o governador, por sua vez, diz isso lá no seu estado. E os municípios